encerrar o nosso contato de hoje, quero mostrar um exemplo que pode dar uma dor de cabeça bem grande, cara. Fiz um exemplo básico, então, de um objeto diante do espelho convexo. Aliás, né, nós não determinamos todas as características da imagem, né, no exemplo anterior. Fiquei incompleto a brincadeira. Deveria ter dito que a imagem era menor, já que ela tinha 3 centímetros, 3,3 centímetros, e o objeto tinha 5. Deveria ter dito que ela era virtual, já que deu negativo o pelinha dela. E ainda deveria ter dito que ela é direita, já que o I é positivo. Direita. Faltou fazer esses comentários. Mas para a coisa ficar divertida mesmo, a gente poderia fazer uma situação um pouquinho mais elaborada. Vamos pegar um objeto, vamos colocar diante de um espelho, côncavo dessa vez. Só que olha só o que nós vamos aprontar. O espelho côncavo tem distância focal, sei lá, 20 centímetros. Eu vou colocar o objeto a 60 centímetros desse espelho. 60 centímetros. Só que a 80 centímetros desse espelho, tem um outro espelho. Que pode ser côncavo ou convexo. Vamos botar um convexo para ficar legal. Então tu vê, eu digo que a distância entre o espelho côncavo e o espelho convexo é 80 centímetros. Só que olha a pergunta que eu vou fazer. Eu também aviso qual é a distância focal do espelho convexo, sei lá, menos 10 centímetros. A minha pergunta é, aonde se forma a imagem gerada pelo espelho convexo a partir da imagem gerada pelo espelho côncavo? Eu diria que fica perto do limite que pode ser cobrado aí no vestibular para espelho esférico. Qual é a posição da imagem gerada pelo espelho convexo a partir da imagem gerada pelo espelho côncavo? Primeiro, podemos ou não podemos determinar aonde está a imagem gerada pelo espelho côncavo? Sim. 1 sobre F é igual a 1 sobre B mais 1 sobre pelinha. Estou trabalhando com espelho côncavo primeiro. A distância focal foi dada. A posição do objeto está no desenho. 1 sobre 60. Vai dar para descobrir a posição da imagem. 1 20avos menos 1 60avos é igual a 1 sobre pelinha. 1 sobre pelinha é igual, tira o mínimo que é 60, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É fundamental, né, cara? Tá com domínio de fração, né? Nem se discute isso. 1 sobre pelinha é igual a 2 60avos. Portanto, pelinha, 60 sobre 2, pelinha igual a 30 centímetros. Então, tu vê, né? Esse objeto, o raio chega paralelo, sai pelo foco, o raio atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo, gerou uma imagem menorzinha aqui, ó. Essa imagem foi gerada pelo espelho côncavo. Só que ela se comporta como um objeto para o espelho. Qual é a posição deste objeto? Qual é a posição desta imagem que é objeto para o espelho convexo? Isso aqui nós calculamos agora e descobrimos que é 30 nessa parte aqui. Se o total é 80, 50. Cuidado, agora que eu estou calculando para o espelho convexo, quando eu for usar as equações dos pontos conjugados de Gauss, eu tenho que entender que o P vale quanto? 50, né? Não é um pelinha, né? Porque é uma imagem, porque era imagem para o espelho côncavo. Para o espelho convexo, aquela imagem é um objeto. Isso é muito perigoso. E não é o pior, tá? Depois tem um comentário ainda que pode deixar a questão satânica de verdade. Mas passa para o outro lado menos, então ficou menos 1 décimo menos 1 50avos é igual a 1 sobre pelinha. O mínimo entre 10 e 50 é 50. Divide pelo de baixo,
multiplica pelo de cima. 1 sobre P' fica igual a menos 6/50. P' é igual a menos 50 sextos. P' é igual a menos 25 terços. Ou 8,333. Então tu vê, né? A imagem ficaria atrás desse espelho a 8,333 centímetros aproximadamente. 8,333 centímetros. Legal. Então, né? Só de tu ter mexido com 2 espelhos, tu tira um monte de gente da jogada. Se tu tiver calmo, não fica tão terrível. E se eu botasse esse maldito espelho convexo aqui assim, ó? Tipo, a 20 centímetros do outro espelho. Alguém tem noção do que mudaria na hora de fazer o cálculo? Qual seria o P? É possível? Ia ter formação de imagem? Quanto que eu botaria aqui, ó? Nessa nova situação com o espelho convexo a 20 centímetros do espelho côncavo? Essa distância nós calculamos, né? Era 30, né? Isso aqui vale... Isso aqui é 10, né? O módulo está correto. Só que aquela imagem, ela era real, né? Aliás, ela seria real, porque ela foi feita de luz. Mas acontece que agora o espelho convexo interceptou a luz antes dos raios se encontrarem. Agora só os prolongamentos deles se encontrariam. Situação mais satânica que existe. Seria um objeto virtual e o P seria negativo. Então seria menos 10 o P. Aí ferrou. Aí pode ter certeza que merda, ninguém resolve. Aí é muito menos de 1% de acerto. Tu vê, né, cara? Era uma questão média, com o espelho aqui, né? Quando tu botou o espelho entre a imagem que era real e o espelho que formou a imagem original, deixou de ser um objeto real, passou a ser um objeto virtual e aí fedeu. É o máximo, eu acho, que poderíamos exigir desta encrenca. E não vai acontecer, né? Não vai acontecer, provavelmente. Mas se acontecer, a gente comentou pelo menos, né? Aumenta um pouquinho a chance da gente matar a questão. Últimos comentários. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu fiz as deduções, eu menti para vocês numa passagem. Claro que seria deselegante de vocês, né? Professor, peraí, ali não, né? Mas tem uma passagenzinha na hora que eu fiz a dedução, que rola um miguezinho ali. Se o cara não está ligado, o cara nem se dá conta do que aconteceu. Então deixa eu contar a verdade toda. Quando eu fui fazer a semelhança de triângulo, pela segunda vez, ou até a primeira vez mesmo, estava lá o centro de curvatura, foco, vértice, estava ali um objeto, o raio que chegou paralelo saiu pelo foco. Tu vê, né? Teve um momento que eu chamei, aí o raio que chegou no vértice saiu com o mesmo ângulo. Eu usei esses triângulos, retângulos aqui para fazer a semelhança, né? Na primeira vez que eu usei os triângulos retângulos, esse aqui e esse aqui, eu fui honesto. Porque o P de fato vai do objeto até o vértice, né? Certo? Mas quando eu usei esse triângulo aqui com esse, ó, eu puxei a altura O daqui até aqui, né? Isso era a altura O, né? Certo? E eu acabei dizendo que isso aqui tudo era a distância focal. E é mentira por causa dessa distânciazinha ali, ó. Tu tá vendo quando eu trago aquela pontilhada ali, ela não bate bem no vértice, né? Porque o espelho é curvo, né? Tu aceita que se o espelho for mais curvo, aquele defeito aumenta ainda mais? O raio que chega paralelo sai pelo foco. Olha como a distância entre o vértice e aquela pontilhada aumenta ainda mais. Quanto mais curvo é o espelho, mais mentirosas são as equações que eu desenvolvi para ti, principalmente a segunda. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ela falha para espelhos muito curvos. O Gauss, o dedutor dessas equações originalmente, sabia disso. De bobo só tinha cara e o jeito de andar. Era um cara ninja. Ele então
escreveu: para que as minhas equações funcionem bem, eu tenho que respeitar as condições de nitidez. Condições de nitidez de Gauss. O próprio Gauss falou: ó cara, se tu quer respeitar as equações, tu quer que as equações respeitem a realidade, tu tem que obedecer dois critérios. Os raios devem ser paraxiais. Paraxiais quer dizer que os raios que emergem, que atingem o espelho oriundos do objeto, não podem chegar muito inclinados em relação ao eixo, ao axis. Então, os raios devem ser paraxiais. Se tu for pegar um espelho esférico desse e for tentar olhar ele assim, inclinadamente, gerar uma imagem inclinado, tu não vai ter nitidez. Tu tem que olhar, botar um objeto na frente do espelho e olhar o espelho de frente. Senão não vai ser nítida a imagem. E a última condição, o ângulo de abertura deve ser menor que 10 graus. E que história é essa de ângulo de abertura? Para tu determinar o ângulo de abertura de um espelho, basta tu tirar duas linhas que saem do centro de curvatura e vão até as extremidades do espelho. Então tu vê, né? Eu tenho um espelho aqui, tenho o eixo principal, tenho o centro de curvatura. Tem que pegar, fazer dois segmentos de reta que saem do centro de curvatura e vai até a extremidade do espelho. Esse ângulo que se forma ali é o famoso ângulo de abertura. Se esse ângulo for grande, o espelho não gerará imagens nítidas e as equações falharão nas suas previsões, pelo menos um pouquinho. Se tu respeita as condições de nitidez de Gauss, as equações são honestas e podem ser usadas sem problema algum. É isso aí. Cara, tu tem tanto exercício para fazer, eu não queria estar na tua pele. Tu tem muito exercício para fazer, cara. Não desista. Faça os exercícios, me perturbem com dúvidas semana que vem. Vai dar tudo certo. Ah, não usem drogas, usem preservativo, antes que eu me esqueça. Vocês ainda não me conhecem direito, né? Então, até vocês decorar, eu vou repetir.